Amém? Abram a vossa Bíblia para quem tem, quem não tem, quem não trouxe, pesque do irmão que está do seu lado. Mas abra, por favor, em 1 Samuel, no capítulo 16, a partir do versículo 7. Quem for achando, vai dizendo, achei. Vou dar alguns minutos. Pai, em nome de Jesus Cristo, a Tua presença já se faz presente aqui neste lugar. Pai, eu oro para que o Senhor passe em nosso meio. Eu oro nesta hora para que o Senhor abra o nosso entendimento para compreender as Suas Escrituras. Pai, eu confesso que sem o Senhor nada podemos fazer. Pai, eu confesso que se o Senhor não abrir os nossos olhos para compreender as Tuas santas palavras, sairemos daqui da mesma forma que entramos. Mas eu oro no nome de Jesus, sabendo e crendo que é do Teu interesse, ó Pai, abrir o nosso coração, assim como Paulo falou à igreja de Éfeso, que o Senhor abra o vosso entendimento para que vocês conheçam a profundidade, a largura, o comprimento e a altura e o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que após isso sejamos cheios da plenitude, da totalidade, da completude de Deus, amém? E que o Senhor possa, no nome de Jesus, abrir seus ouvidos nessa noite. Não só os ouvidos físicos, mas principalmente os nossos ouvidos espirituais. Quem achou, diga achei. Quem não achou até agora, diga misericórdia. Vamos iniciar. Diz assim, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O tema da ministração, o tema na verdade desse congresso, desse evento, é o homem segundo o coração de Deus. E na verdade não poderíamos falar sobre outro homem, até porque não existe esse título dado a ninguém mais na Bíblia, exceto a Davi. Mas vamos ler e a gente vai discorrer o texto. Diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a aparência, nem para a altura de sua estatura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. Repita comigo isso. O Senhor não vê como o homem vê, porque o Senhor observa o coração, enquanto o homem, ele observa o exterior. Repita comigo só mais uma vez. O Senhor não vê como o homem vê. Amém? Quero agradecer aqui a presença do meu filho. Muito obrigado por ter me acompanhado, filho. Sou grato a Deus pela sua vida, dos meus amigos, Ildemar, Carla, da minha amiga e esposa do meu pai, Lindinalva, do meu pai que está aqui, e de todos aqui que eu não estou conseguindo enxergar direito, mas que vieram hoje. E eu quero agradecer ao Senhor. E vamos contextualizar esse versículo que acabamos de ler. Meus queridos, o primeiro rei de Israel, ele se chamava Saul. E Saul, ele desobedeceu a Deus certa vez, e quando ele desobedece a Deus, o Senhor então o rejeita como rei de Israel. Então o próprio Deus fala com um profeta, que eu acredito que todos aqui têm conhecimento de um profeta chamado Samuel. A Bíblia diz que o Senhor chega para Samuel e diz assim: ei Samuel, vá até a casa de um homem chamado Jessé, e lá eu irei escolher para mim mesmo o novo rei de Israel. Então Samuel obedece ao Senhor, mesmo temendo. Eu não quero entrar nesse detalhe nessa noite. Samuel desce até a casa desse homem chamado Jessé. E lá Jessé já tinha separado 7 dos seus 8 filhos para serem apresentados diante do profeta de Deus. Então, o primeiro filho de Jessé, ele se apresenta a Samuel e o nome dele era Eliabe. Quando Samuel olhou para Eliabe, viu a sua estatura, talvez mais do que 1,90 m de altura, os seus braços eram musculosos, ele tinha uma força física diferenciada, ao ponto do profeta olhar para aquele homem e dizer: certamente eu estou diante do novo rei de Israel. Enquanto Deus olha do céu para Samuel e o repreende,
E nós chegamos nesse versículo que acabamos de ler. Ei, Samuel, não olhe para a aparência. Porque eu não olho a conta bancária, eu não olho o seu sobrenome, eu não olho de onde você veio, se foi de um bairro nobre ou um bairro humilde. Eu não olho para a sua estatura, se você tem uma beleza segundo Hollywood, a qual diz que Gisele Bündchen é uma das mulheres mais bonitas. Não, Deus, Ele não vê como o homem vê. E o Senhor, Ele não escolhe diante daquilo que está aos nossos olhos, porque o Senhor, Ele sonda, Ele esquadrinha a intenção, a intencionalidade do coração do homem. Então passam os 7 filhos. Samuel já tinha sido vacinado pelo Espírito. Senhor, realmente o Senhor não vê como o homem vê. Então todos os 7 filhos passam, até que Samuel faz uma pergunta para Jessé. Jessé, porventura já se acabaram todos os seus filhos? Então Jessé coloca a memória dele para funcionar e ele lembra que tinha mais um que não estava entre aqueles na sala. O próprio pai se esqueceu do seu filho menor. Então Samuel diz, vai chamar ele agora. E Jessé disse, só um minuto, porque ele está apacentando as minhas ovelhas. Repita comigo, apacentando as minhas ovelhas. Isso está no versículo 11 de 1 Samuel, capítulo 7, capítulo 16, versículo 11, me perdoem. Mas para vocês entenderem, aleluia, aleluia. A primeira característica de um homem segundo o coração de Deus é que ele é responsável. Um homem segundo o coração de Deus, ele tem responsabilidades. E Davi, apesar da sua pouca idade, aproximadamente de 15 a 17 anos de idade, ele já apacentava, ele cuidava, ele dava a sua própria vida para proteger o rebanho do seu pai. Eu repito, não era o seu próprio rebanho, era o rebanho de outra pessoa, nesse caso do seu próprio pai, mas ele fazia como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Eu vejo muitos jovens nos dias atuais dizendo, ei Caio, eu só irei criar responsabilidade quando eu tiver adulto. Ei, a primeira característica de um homem segundo o coração de Deus é desde jovem já ter responsabilidade, porque senão na sua fase adulta ele vai ter um problema sério de identidade, ele vai ter um problema sério de insegurança, de medo. É aquele adulto que começa algo e não termina. É aquele adulto que ele não consegue assumir uma responsabilidade, por mais simples que ela seja. Mas se você não é jovem mais e não teve a oportunidade de ir na sua juventude, você ter alguma responsabilidade, ainda há tempo para você. Se você veio aqui com a intenção de saber como alcançar esse título de ser um homem segundo o coração de Deus, comece hoje sendo responsável na sua casa. Se você é casado, seja responsável com a sua esposa, com o seu marido. Seja responsável pagando as suas contas. Você que ainda é jovem, seja responsável, honre ao Senhor nos seus estudos, nas suas obrigações, arrumando sua cama quando você acordar. Seja responsável no simples, porque isso formará o seu caráter para o futuro que Deus tem para você. A primeira característica de um homem segundo o coração de Deus é ele ser responsável. A segunda característica de um homem
para receber o título de homem segundo o coração de Deus, é ele ser humilde. Repita comigo, humilde. Abra comigo no verso 13 aí de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Olha o que diz o verso 13. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Deixa eu explicar o contexto. Aqui nesse momento, Davi já tinha entrado na presença de Samuel. Samuel já tinha recebido de Deus, dizendo: é esse o meu novo rei de Israel, unge-o agora. Então Samuel obedece ao Senhor, unge Davi naquele momento. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele se empodera de Davi. Mas não só ele se empodera de Davi, como ele empodera Davi. Ele se apodera, mas ao mesmo tempo ele empodera para aquilo que Davi viria a fazer no futuro à frente. Só que eu falei que a segunda característica de um homem segundo o coração de Deus é a humildade. E por que, Caio? Humildade. Porque ainda sendo empoderado pelo Espírito de Deus, ainda sendo agora ungido o novo rei de Israel, ainda nesse capítulo vai dizer que o Espírito de Deus sai sobre Saul, sai da vida de Saul, e vem no lugar do Espírito de Deus, vem um espírito maligno e atormenta Saul dia e noite. Então, um funcionário de Saul tem uma brilhante ideia dizendo: meu senhor, para resolver esse problema, para você ter um pouquinho de paz durante o seu dia, se faz necessário você convidar um homem que saiba tocar harpa. E no momento que esse homem tocar bem uma harpa, esse espírito vai te deixar momentaneamente, mas vai te deixar, para que você tenha um pouco de sossego. Então esse funcionário se lembra de Davi, que era um mestre na harpa. Era como o Cláudio aqui no teclado. É Cláudio mesmo, não é? Enquanto Davi tocava, o espírito das trevas, o espírito maligno, ele deixava Saul durante um tempo. Quando eu disse que a humildade é a segunda característica de um homem segundo o coração de Deus, é porque Davi poderia pensar: agora eu que sou o novo rei de Israel, por que eu iria servir a um rei o qual já foi rejeitado por Deus? Ele não pensou isso, ele foi. Eu conheço muitos irmãos aí fora que pediram ao Senhor uma oportunidade. Senhor, me tira do banco. O Senhor me deu um chamado, o Senhor me deu um dom. Eu preciso estar aqui em cima, pregando, cantando. Eu preciso estar ali em cima, porque infelizmente na cabeça das pessoas isso aqui é holofote. Meu querido, quanto maior você estiver aqui, menor você é para Deus. É o contrário no reino de Deus. Aquele que quer ser o maior, que sirva. Mas esse irmão, quando recebe da parte de Deus uma oportunidade, ele perde a humildade. Ele no banco era um homem totalmente humilde, uma mulher totalmente humilde. Mas quando recebe ele entende que agora ele está acima das pessoas. Ei, isso aqui não é um altar santo. Santo é você e sou eu, me perdoe se a igreja acredita nisso aqui como santo. Ei, quem Cristo morreu foi para você. Cristo morreu por amor a você, não foi por amor a isso aqui. Isso aqui foi construído por homem. Isso aí que está dentro do seu coração foi Deus que construiu. Isso é santo para ele, então não deseje estar aqui não. Ei, Davi foi visto quando ele estava cuidando de ovelhas. Deus, ele não vê como o homem vê. Então, Davi, ele não perde a humildade. Ungido rei,
empoderado pelo Espírito Santo, ele vai servir a um rei rejeitado por Deus. E não só isso. Davi, ele entende que ele sabia cuidar de ovelhas, mas ele não sabia ser rei. E nesse momento, na casa de Saul, ele entende o comportamento que um rei deve ter. Olha para Anderson, pastor Anderson, olha para o bispo dessa casa, para os demais líderes, você que está aí sentado no banco e entende que tem um ministério como eles, olhe para eles e aprendam com eles. Seja humilde aí e quando você estiver aqui, principalmente. Para a gente pular para a terceira característica de um homem segundo o coração de Deus, eu repito, não perca a sua humildade. A terceira característica de um homem segundo o coração de Deus está no capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 32. E fale comigo, coragem. A terceira característica de um homem segundo o coração de Deus é que ele é corajoso, pastor Anderson. Mas ele não é corajoso segundo a sua força, mas é segundo a fé que ele tem no grande eu sou, amém? Abra comigo 1 Samuel 17, versículo 32. Aleluia. Quem for achando, diga achei. É só pular um capítulo. E diz assim o texto: E Davi disse a Saul: Não deixe desanimar o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá combatê-lo. Eu vou repetir. E Davi disse a Saul: Não deixe ninguém desanimar o coração por causa dele. Teu servo irá combatê-lo. Aqui, para quem não sabe, Golias entra em cena. Quem já ouviu falar do gigante chamado Golias? É muito famoso. Golias entra em cena, ele era filisteu e ele começou a afrontar o exército do Deus vivo. Só que todo o exército temeu aquele homem, porque a Bíblia dá uma descrição que ele tinha aproximadamente 3 metros de altura. O exército do Senhor, quando olhou aquele homem, temeu. Inclusive o próprio rei Saul não saiu da sua tenda. Um jovem chamado Davi, só que agora empoderado pelo Espírito, ele não estava sozinho. Ele olha para a afronta daquele gigante e diz para o rei esse versículo que nós acabamos de ler: Ei, rei, não deixe ninguém desfalecer o coração não, porque o teu servo aqui, ó, irá enfrentar esse gigante. Aleluia. Ter coragem não é você não ter medo, mas é você ter excesso de fé em Deus. Eu vou repetir, ter coragem não é a ausência de medo, mas é o excesso de confiança naquele que morreu por você. Porque ele te deu autoridade, foi para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, e a Bíblia diz que nenhum mal fará a você. Nenhum mal fará a você. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você não é aquilo que você se vê no espelho. Se Davi ficasse com o que o espelho pregava para ele, ele iria ver alguém de baixa estatura. O rei Saul olhou para Davi dizendo: Davi, condição nenhuma você tem de enfrentar esse gigante. O que você tem de idade, esse homem tem de tempo de guerra. Mas Davi olhou para o rei e disse assim: ó rei, certo dia eu estava apacentando o rebanho do meu pai, veio um leão e arrebatou um dos cordeirinhos do rebanho. Sabe o que eu fiz, ó rei? Eu fui para cima do leão, segurei na sua barba, arranquei da sua boca aquele cordeirinho. O leão veio contra mim e eu o matei.
Certo dia, semelhante também veio o urso, e eu fiz do urso a mesma coisa que eu fiz com o leão. Mas embaixo ele diz assim: assim como o meu Deus me deu o leão e o urso, certamente ele dará a cabeça desse filisteu. Ei! A confiança de Davi não era no seu braço, mas era no grande eu sou. O grande El Shaddai, aquele que te capacita a andar sobre as águas, aquele que faz 3 homens ser jogado numa fornalha de fogo ardente e nenhum só fio de cabelo se queimou, porque existia um 4º homem dentro daquela fornalha que blindava aqueles 3 homens do poder do fogo. Você com Deus é maior do que qualquer gigante. Feche seus olhos rapidinho. Pensa no gigante que está te afligindo. É crise financeira, é enfermidade, é crise no casamento. Você acha que não tem jeito? Esse é o seu gigante. Abra sua boca em fé e agora, com seus olhos fechados, diga assim: ei, incircunciso, eu vou contra você, em o nome do meu Senhor. Caia por terra agora todo gigante na minha vida, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém. Eu quero que vocês abram Salmos capítulo 51, por favor, e a gente vai terminar na leitura desse capítulo. Salmos capítulo 51, quem achar, diga achei. Salmos capítulo 51, aqui nós iremos ver outras características de um homem segundo o coração de Deus, porque não se engane, Deus quando olha para mim e para você, Ele não espera a perfeição, uma vez que sem Ele nada nós podemos fazer. Homens já tentaram ser perfeitos pela força do seu braço, mas foram infelizes nas suas tentativas. O Senhor certo dia olhou sobre a terra e procurou um justo, e não encontrou um sequer. Por isso que Ele enviou Jesus, por mim e para você. Levante sua mão, dê graças a Jesus. Jesus, obrigado. Jesus, o Senhor é o motivo de estarmos aqui nessa noite. Estamos falando da sua palavra, e melhor dizendo, o Senhor é a própria palavra. O Senhor é o verbo que tabernaculou entre nós. O Cristo eterno veio em forma de homem, morreu por nós, mas não ficou morto. Ressuscitou ao 3º dia, e nós te rendemos graças e dizemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Somente a Ele seja dada a glória, hoje e eternamente, amém. Salmos capítulo 51, diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, e segundo a multidão das suas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, ó Deus, contra ti somente. Fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Para a gente continuar lendo até o final desse capítulo, deixa eu só explicar para vocês. Davi aqui já está reinando durante alguns anos, só que nesse dia em específico, ele não vai para a guerra que ele deveria estar. E por ele estar ocioso em casa, e já diz um ditado mundano que mente vazia não presta. Então Davi está no seu trono, deita na sua cama, se levanta sem ter o que fazer, olha pela sua janela, a sacada da sua varanda, e vê uma mulher que a Bíblia descreve que era diferenciada. Ele deseja aquela mulher,
chama para seu quarto, deita com aquela mulher e peca contra o Senhor, uma vez que aquela mulher se chamava Batseba. Batseba era casada com um dos seus queridos do exército, chamado Urias. Ele acaba tramando até a morte desse homem para ficar com sua esposa, e isso desagradou tanto o coração de Deus. Deus teve que usar um profeta chamado Natã, porque Davi até então ainda não tinha percebido o peso do seu pecado e a consequência dele. Mas quando Natã o repreende, expõe o que ele fez diante do Senhor, ele escreve o Salmo 51, que para mim é o salmo mais bonito de Davi. Porque se você olha para aqui para cima e espera a santidade daqui de cima, vocês estão no lugar errado. Vocês só irão encontrar isso no céu. Se não for o Senhor em nossas vidas, continuaremos ser pó e cinza. De nós mesmos não existe bondade no nosso coração. O próprio Jesus em carne, sem pecado, quando o chamaram de bom, ele diz: ei, só há um bom. Quem se achar bom, repreenda, viu? Pode ser pastor, bispo, apóstolo, pode ser um arcanjo aqui. Tá bom? É anátema, maldito é. Amém? Amém mesmo? Pronto. O líder que está aqui em cima pode ser eu, pode ser quem for. Ele tem que ser o primeiro a ser corrigido em amor. Tá bom? Em amor. Exposição para escândalo não é de Deus. Mas você chamar no canto, expor o erro dele, falar: não está certo não. É bíblico, você tem que fazer. Viu? Se ele não ouvir, com todo respeito, pastor, se ele não ouvir, chame 2 ou 3 testemunhas, tá bom? O evangelho precisa ser purificado, amém? Amém? Não sei por que nenhum falei isso, mas vamos dar sequência. Então, versículo 2 diz assim, versículo 3: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 4: pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E ele no versículo 5 diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, no recôndito, me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Versículo 9: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Ei, Davi, ele não pede somente o perdão dos seus pecados, mas ele muda, ele pede ao Senhor: Senhor, me dá uma transformação interna. Quando ele diz: ei, troca o meu coração, renova em mim um espírito que não se abale. Davi, ele está gritando ao Senhor, dizendo: Pai, por favor, somente perdão não é suficiente para mim. Eu quero uma mudança da minha mentalidade, para que a partir dela eu mude a minha atitude. Porque o homem de Deus, ele só vive caindo no mesmo pecado quando ele ainda não teve a mente renovada. Ele ainda não teve um arrependimento interno. É por isso que ele levanta, ele cai e levanta, sempre na mesma situação. Davi, ele não quer mais cair no mesmo pecado que talvez eu e você nos acostumamos. Senhor, cria em mim um coração novo. Renova-me dentro de mim um espírito inabalável. Eu quero uma mudança de dentro para fora. Porque o que mais vemos na atualidade são pessoas mudando as suas vestes. Se eu tirar a minha camisa aqui, talvez você se escandalize com a quantidade de tatuagem que eu possuo.
Às vezes, para não escandalizar, tem que colocar uma camisa de manga longa. Acreditamos que o evangelho é sobre o exterior. Infelizmente, nos preocupamos mais com o nosso exterior do que limpar o interior, onde é do coração que produzem os maus desígnios, onde vêm os adultérios. A Bíblia diz que se seu olho for bom, todo o seu corpo terá luz, mas se os seus olhos não forem bons, grandes trevas você terá dentro de si. É sobre dentro, é sobre um coração. Não julgue ninguém pelo rótulo. Samuel caiu nesse erro, o Senhor o repreendeu. Eu não vejo Samuel como o homem vê, porque o homem vê o exterior, a capa, o corpo, a pele, mas eu vejo o coração. É o coração que Deus se preocupa. Precisamos ter ordem e decência com o nosso corpo também, amém? Não agora escandalize botando um biquíni ou saindo de sunga aí, não, amém, irmão? Ordem e decência. A gente tem que tomar cuidado até de falar dessa forma, porque tem gente que pega ao pé da letra. Olha as suas fotos nas redes sociais, amém? Você está rodeado por uma grande nuvem de testemunha. Use o seu corpo para edificar e jamais para destruir, tá bom? Vamos dar sequência, a gente já está finalizando, que pena, mas... Versículo 11 diz assim: não me repulses da sua presença. Repita comigo: nem retires de mim o teu Santo Espírito. Ei, olha aqui para mim. Davi, ele sabe que o seu pecado teria consequências, e consequências essas gravíssimas. Só que o rei Davi, ao invés de pedir para o Senhor: Senhor, não retires de mim o meu trono, nem retires de mim o meu palácio. A preocupação de Davi é: pode tirar tudo, Senhor, mas não retires de mim o que mais importa. E o que mais importa para mim não é a quantidade de tesouros que eu tenho no meu palácio, não é o palácio propriamente dito, muito menos o trono, o qual eu sento dia e noite. Mas a minha maior preocupação, Senhor, é a Tua presença. A Tua presença é o que eu tenho mais de precioso. E aqui eu digo, quem já sentiu a presença de Deus alguma vez? Levanta a mão. Levanta a mão, só você que de fato já sentiu. E a pergunta que eu vos faço nessa noite é: existe alguma coisa comparável à presença dEle? Existe algo que te traga um gozo tão inesquecível quanto a presença dEle? Existe? Não existe. É essa presença que faz qualquer pessoa abandonar o seu passado, largar o que for necessário, somente para senti-lo novamente. Eu quero, Senhor, somente mais uma experiência. Quem nunca sentiu a presença de Deus, em nome de Jesus Cristo, você sentirá ainda nessa noite. Você terá uma experiência real e tangível com o Senhor. Eu declaro em nome de Jesus Cristo. Amém. E diz o versículo 13, versículo 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me. Ele está pedindo para o Senhor: Senhor, tira a culpa está pesada no meu coração, tira ela. Versículo 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. A igreja pode ler esse versículo comigo? Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga assim para ele: a sua transformação pessoal vai gerar o seu ministério. Fale isso com fé. A sua transformação pessoal vai gerar o seu ministério. Ei, é o seu testemunho de vida, de transformação, que as pessoas vão ver a sua mudança e vão glorificar o Senhor. Aleluia. Aleluia.
Caio, eu sou um traficante de drogas. Jesus, Ele quer te transformar. E Ele vai te levar naquela boca lá. E lá você será a boca de Deus. E a boca deixará de ser boca de fumo, para ser boca de Deus através da sua vida, para salvar esses jovens que têm sido perdidos, que têm sido ceifados por Satanás. A sua transformação gera o seu ministério. Se você tinha dúvida, Senhor, aonde é que o Senhor quer me usar? A pergunta é, qual área da sua vida foi transformada pelo Espírito? Você era um beberrão? Vá pregar nos bares. Não espere uma oportunidade aqui em cima, ei. O bispo perguntou, ou foi o cantor, eu não me recordo agora, me perdoe. Mas foi perguntado aqui, tem alguém que não conhece o Senhor? Ninguém levantou a mão, então parte do pressuposto que todos conhecem o Senhor aqui. Então, o que é que nós vamos fazer aqui dentro, pregando um evangelho para quem já é nascido de novo? É da porta para fora. Igreja significa eclésia, chamados para fora. Foi para lá que você foi chamado. Venha para aqui, sabe para quê? Para compartilhar o pão, para alegrar o seu irmão, para orar pelo seu bispo, pelo seu pastor, para ajudar um outro. Aqui dentro ninguém pode passar por necessidade, irmão. Aqui dentro é uma família. Quem tem muito compartilha com quem não tem nada ou quem tem pouco. Ei, igreja apostólica, Atos capítulo 2, e ninguém passava por necessidades. Antes, quem tinha muito, vendia suas propriedades, dava o dinheiro aos pés dos apóstolos, os quais, conforme a necessidade da igreja, compartilhava para os santos. Agora, dali para fora, pregar o evangelho, a sua transformação gera o seu ministério. Amém? Vamos continuar para a gente terminar. E diz assim, versículo 14: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a sua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Versículo 16 é lindo, leiam comigo, diz assim, ó: pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria. Não te agrada de holocaustos. Sacrifício agradável a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Davi, ele sabe o que agrada o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus sabe aquilo que entristece o Espírito de Deus, assim também sabe o que lhe agrada. E por saber o que lhe agradava, Davi diz assim: Senhor, se sacrifícios te agradassem, eu, Senhor, sou muito rico, eu te daria a quantidade de bois que o Senhor requeresse de mim. Eu te daria todos os cordeiros que fossem suficientes. Mas, Senhor, o que lhe agrada é um espírito quebrantado. Vocês sabem o que é um espírito quebrantado? É um espírito quebrado. É um espírito que reconhece quando erra. Sabe aquela pessoa que você fala do pecado, mas ela não entende que é pecado aquilo que ela tem vivido? E é o oposto de espírito quebrantado. É um espírito endurecido. Quem lembra do coração de Faraó, que se endurecia? E um coração endurecido, o Senhor não pode trabalhar dentro dele. Mas um espírito quebrantado, quebrado, aquele espírito que entende o mal que fez e a vida de pecado que tem levado, esse agrada o coração de Deus. Ele diz: Senhor, o Senhor se agrada de coração compungido. Compungido é um coração ferido. É um coração que, quando peca, ele se entristece junto com o Espírito Santo de Deus. É aquela pessoa que, quando erra, ela não fica bem. E não é para ficar mesmo. Você fez algo que desagradou a ele,
E como você e ele tem que ser um, se você o entristece, você também se entristece. Porque no início da caminhada, quando o primeiro amor está aflorado no vosso coração e no meu coração, quando a gente escorrega, e eu digo uma mentirinha que a gente conta, a gente não se acha nem mais digno da presença. Alguns evitam até de forma ignorante, falta de conhecimento ou não importa nesse contexto, mas alguns até evitam de tomar Santa Ceia naquele dia de domingo, pastor Anderson. Porque eles se sentem sujos. E ter um coração compungido não é um coração condenatório, não é um coração que te condena, porque essa função fica com o nosso adversário, ele que condena a igreja, Satanás. Mas é aquele coração que diz assim: Senhor, eu pequei contra ti somente, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus. A partir de hoje eu irei te agradar. A partir de hoje eu farei como José, que tinha todos os motivos e pretextos, era solteiro. Diante do contexto histórico, era como um servo ter relações sexuais com os seus senhores. E a mulher de seu senhor, chamada Potifar, o seu senhor, ela tenta se deitar com José. Mas José, meus queridos, ele tinha um coração compungido, um espírito quebrantado. E ele, para não cair, sabe o que é que ele faz? Ele foge. Fale comigo: Senhor, a partir de hoje eu não irei flertar mais com o pecado. Repita comigo, se você é corajoso: Senhor, a partir de hoje eu não irei mais flertar com o pecado, mas eu fugirei do pecado. Uma vez que o meu e o seu Jesus morreu por conta dos nossos pecados, e não faz sentido algum eu continuar na prática dos mesmos, sendo que Ele crucificou o meu Jesus. O pecado que eu cometo, consciente ou inconscientemente, pregou Jesus no Calvário. Aproximadamente 15 centímetros, o tamanho de cada prego encravado nas suas mãos e nas suas pernas. Aproximadamente 10 centímetros, cada espinho de roseira brava, que foi feita a coroa para o seu Senhor, ao ponto de apertarem tanto na sua cabeça, que chegou a penetrar no crânio dele. Sabe por quê? Aqueles espinhos eram usados na carpintaria da época para pregar as coisas, era o prego utilizado. Foi isso que feriu o nosso Jesus. Ele foi pressionado ao extremo para que hoje eu e você tivesse liberdade, não para pecar, mas para dizer não ao pecado. Ele nos deu oportunidade, através da graça dele, para nos capacitar a viver uma vida santa, íntegra e reta. Para nos acharmos superiores, não, para sermos um modelo para um mundo pervertido. As pessoas ainda aí fora não tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus. Elas verão Jesus em você. Então tome cuidado com as suas atitudes, porque sim, elas revelam o caráter para as pessoas do Cristo que você prega. Amém? Já estamos terminando. Versículo 18 e 19. Diz assim o texto: faze bem a Sião, ó Deus. Por favor, todos leiam comigo. Pelo menos se você não leu nada até agora, leia só esses 2 versículos finais. Diz assim: faze-me bem a Sião, segundo a sua bondade, edifica os muros de Jerusalém. Olha aqui para mim antes de ler o último versículo e a gente encerrar. Davi, ele como sabia que o seu pecado iria ter consequência para si próprio, ele sabia também que o seu pecado ia refletir em toda uma nação. O pecado que você comete
não só afeta a sua vida, como todos os que estão ao seu redor são afetados também. Existe uma responsabilidade em cada um de nós, seja na nova ou na antiga aliança, sempre foi assim. As pessoas querem ler Jesus em você. Davi, por saber que a nação iria sofrer por conta desse pecado, ele intercede pela nação. Senhor, tem misericórdia de Sião, Pai. Edifica os muros de Jerusalém. O nosso Senhor certa vez disse assim: ei, se vocês escandalizarem algum dos meus pequeninos, seria melhor se colocasse uma pedra de moinho em vosso pescoço e você se atirasse ao mar, do que fazer pecar um dos meus pequeninos. Eu repito, existe uma responsabilidade na minha e na sua vida, porque o pecado que tem te assediado e você tem cedido, tem destruído as pessoas que têm visto você, uma vez que estamos arrodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Finalizamos com o versículo 19. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. O Senhor, nesse último texto, através do seu homem do coração, Davi era um homem segundo o coração de papai. Ele entende que é importante, sim, tudo aquilo que você faz em dedicação para Deus. Só que Davi está nos ensinando que a gente não pode inverter, dando-lhe sacrifício sem antes ter um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. O rei Davi está dizendo: ei, alinha a sua vida de acordo com a vontade de Deus, e depois o que você fizer para Ele será recebido. Amém? Vocês podem se levantar, por favor? Glória a Deus. Pai, eu quero te render graças, Senhor. Eu quero te render graças mais uma vez pela oportunidade de poder pregar a Tua palavra. Não existe maior honra para mim do que abrir a Tua palavra e pregá-la, Senhor. E eu oro nesta hora em nome de Jesus, para que os dons ministeriais, levante sua mão agora, repouse sobre cada um, Pai. Daqui sairão novos pastores, evangelistas, mestres, profetas e apóstolos. Empodera-os com os dons de curar, com variedade de línguas, com profecia. Empodera-os, ó Pai, com o dom do amor, que é o vínculo da perfeição. Empodera-os, ó Deus, com os dons de serviços. Empodera-os, Pai, em nome de Jesus. E principalmente, Espírito Santo de Deus, nos empodere a sermos semelhantes ao Filho de Deus, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Que Deus abençoe.